aponta uma diferença de diminuição das posições entre você e o Bruno Covas, com quem eu falei agora há pouco, nós vamos soltar a entrevista na sequência. Isso, é claro, é uma notícia absolutamente positiva para você que está nessa reta final. Na realidade, uma notícia que vem em boa hora. Alguma coisa está dando certo aí, né? Bom dia, Datena. Obrigado mais uma vez aí pelo convite para conversar contigo, conversar com os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Sabe, Datena, quando terminou a votação do primeiro turno, a gente conversou no dia seguinte, inclusive, a maneira como eu percebi aquilo, e é o que os números mostraram, quase 70% da cidade votou pela mudança. 68% votou pela mudança. E segundo turno é uma decisão entre dois lados, entre duas posições. Eu acho que quem quer a continuidade, quem está satisfeito com a maneira como a cidade está sendo administrada, quem acha que está tudo bem, tem o candidato da continuidade. E quem quer a mudança nesse segundo turno, essa mudança é representada pela minha chapa junto com a Luísa Erundina. Eu acho que nesses 10 dias que nós tivemos até aqui do segundo turno, isso foi ficando mais claro. Com a propaganda de televisão, foi ficando mais claro com os debates, inclusive o debate da Band na semana passada, que a nossa candidatura é aquela que quer inverter prioridades na cidade, que está insatisfeita com o abandono da cidade de São Paulo, que não aceita só em véspera de eleição começar a recapear a rua, quebrar a calçada, que é o estilo do PSDB de governar. E, ao mesmo tempo, Datena, eu acho que tem uma coisa que para mim está me animando muito, eu te disse isso da última vez que a gente conversou, que a nossa candidatura também está expressando um sentimento de esperança, uma onda de esperança na cidade de São Paulo, né, de quem quer pensar a cidade para o futuro, de quem quer pensar a cidade não com os mesmos de sempre. Eu acho que o Bruno, o Dória, eles tiveram a chance deles, Datena. Tiveram a chance deles e a cidade está como está. Então, acho que tem muita gente na cidade de São Paulo que está disposta a dar uma oportunidade, a dar uma chance para o projeto que a gente representa. E que, ao contrário do que meu adversário diz, não é um projeto que apareceu agora, né? É um projeto que traz experiência. A minha experiência no movimento social, que me deu sensibilidade social para lidar com os problemas, de viver na periferia, de conhecer essa realidade de perto, não só por planilha, e a experiência da Luísa Erundina, que foi uma grande prefeita, né, da cidade de São Paulo e que hoje é minha vice. Então, os resultados do Datafolha, eu acho que expressam essa onda, uma onda de esperança, uma onda de mudança que está crescendo em São Paulo. O grande erro é o cara dizer o seguinte: eu não quero voto de esquerda, ou eu não quero voto de direita, ou eu não quero voto do centro. Voto é voto. E é claro que a sua ascensão não depende só de voto de esquerda. É claro que alguém que está votando em você tem ideias até antagônicas às que você defende. O cara está acreditando em você e não na ideologia, especificamente. O cara está acreditando que você, mesmo tendo ideias diferentes dele, pode chegar à prefeitura e dirigir a prefeitura com competência. Isso é um fator importante de se analisar, não é? Porque você vai ser eleito com maioria, ou vai perder, se tiver os votos também de quem pensa contrário a você. É interessante isso, porque acontece mesmo. A pessoa acredita na pessoa que ela está votando e às vezes deixa a ideologia em segundo plano. Aquela bobagem de polarização que estava existindo, acho que ficou clara nessas eleições. Ficou bem clara. Primeiro que não houve o sangue que se dizia ser derramado da campanha. Não houve. Você, o Bruno, estão mantendo, como mantiveram os outros candidatos, a maioria pelo menos, um nível de disputa em que sobrevive a democracia. Nós demos um show de democracia no debate do Trump e Biden, no país mais democrata do mundo, onde os caras deram canelada e foi horroroso. Não é? Aqui vocês defendem posições antagônicas, mas mantêm o respeito. Como dizia Napoleão, é melhor uma derrota com honra do que uma vitória sem ela. Não é? Então, nesse aspecto é fundamental. Você atrair o voto de quem você jamais achou que votaria em você tem sido importante. Porque, quanto à periferia,
São Paulo é um micro-universo do Brasil, é uma grande periferia. São Paulo é uma grande periferia. Desse aspecto, você levaria vantagem, porque você é um cara que mora na periferia, está na periferia. Mas o interessante é atrair o voto de gente que nunca pensou que ia votar em você. Você sabe, Datena, eu concordo muito com o que você está dizendo. Eu acho que, em primeiro lugar, também tinha muito preconceito, né, a meu respeito. Muita gente que não conhecia. Sabe aquela história? Não conheço e não gosto? Né? Pelo que ouviu falar, pelo que recebeu no WhatsApp, por fake news. E nessa campanha eu estou tendo a oportunidade de mostrar quem eu sou, no que eu acredito, quais são meus valores. Eu acho que isso ajuda a quebrar uma barreira. A pior coisa que pode existir na política e na vida é você fazer caricatura dos outros. É você montar um estereótipo dos outros e querer enquadrar o que são as pessoas nessa moldura. Então, eu acho que essa campanha está ajudando também a quebrar muito preconceito sobre o que é a luta por moradia, a luta do movimento social, que eu, com muito orgulho, atuei nos últimos 20 anos, sobre quais são os valores que a minha chapa com a Erundina representa, os valores de solidariedade, de defesa da igualdade social, né, de que isso não é extremismo, de que isso é bom para a cidade toda, combater a desigualdade é bom para todo mundo. Pega o exemplo de uma das nossas propostas, Datena, que são as frentes de trabalho. Nós precisamos combater o desemprego na cidade. Se a gente não cuidar e não tiver uma atitude ousada na prefeitura, depois da pandemia do coronavírus vai vir uma epidemia de desemprego em São Paulo. Então, as frentes de trabalho, a nossa proposta é criar 50 mil vagas nas subprefeituras contratando mão de obra local. Isso vai beneficiar essa pessoa que está desempregada e agora vai ter um salário digno? Vai. Mas vai beneficiar também a cidade toda. Porque essas 50 mil pessoas vão atuar na zeladoria, vão arrumar calçada, vão arrumar rua, vão cortar mato de praça, vão preservar os parques, vão limpar córrego, vão fazer limpeza de bueiro para poder prevenir enchente. A cidade toda ganha. Numa medida de combate à desigualdade, ganha aquela pessoa que recebeu uma oportunidade de emprego e ganha também o cuidado da cidade como um todo. O nosso projeto representa justamente isso e eu acho que a gente está conseguindo, apesar das fake news, viu, Datena? Que eu concordo contigo, o debate público e o debate da Band expressou muito isso, tem sido civilizado. E é bom que seja assim. É bom que seja um conflito de ideias e não um conflito de pessoas, uma brigando com a outra. Né? Mas tem muita fake news circulando no WhatsApp, muita mentira, muito ataque, mas eu acho que a nossa campanha tem conseguido mostrar para as pessoas o que a gente representa de verdade. Olha, esse negócio de não vi, não gostei, eu conheço muito melhor do que você. Essa história de não vi, não gostei, eu conheço bem melhor que você. Pô, já teve um imbecil que me comparou ao Trump. O cara nem conhece as minhas ideias, nem conhece. Primeiro que se eu tivesse a grana que ele tem e soubesse ganhar dinheiro como ele ganha, eu soubesse em perder dinheiro. Eu fui o único cara que pagou 10 milhões de dólares para uma emissora de televisão, acho que no mundo, porque eu perdi dinheiro. O Trump é mestre em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e ter ideias completamente opostas às minhas, tanto que eu já disse que esse cara foi o pior presidente dos Estados Unidos em todos os tempos e um mal para o mundo. Ele provocou uma instabilidade geopolítica que a gente não via há muito tempo no mundo, com essas ideias reacionárias, canalhas, de supremacia branca e coisas que tais. Tudo que tem de ruim, eu acho que ficou encarnado nesse cara e o povo americano soube entender. E o povo americano, pela pandemia, pela forma com que esse cara administrou a pandemia, principalmente por isso, votou nele, votou contra ele. Votou no Biden contra ele. Ninguém votou no Biden, os caras votaram contra o Trump. Essa é a grande realidade, contra as ideias dele, contra a forma dele agir na pandemia. Você acha que a forma com que o governo de São Paulo agiu, e o governo de São Paulo, é claro, é do mesmo partido do Bruno Covas, o PSDB, o Bruno diz que o Dória é aliado dele, apesar dele ser candidato, mas a forma com que o governo combateu a pandemia ajuda você a ter um número de votos que ninguém pensou que você fosse ter? Eu acho que ajuda, Datena. Ajuda porque o combate à pandemia foi muito mal feito e ineficiente na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, São Paulo é a terceira cidade do mundo onde mais morreu gente por coronavírus. Só está atrás de Nova York e da cidade do México. Né? Então, isso expressa que algum erro teve.
Me impressiona muito como o Bruno Covas não tem capacidade de autocrítica, não consegue reconhecer nenhum erro. Podia ter feito o básico, Datênio, que eu, chegando lá, se ainda persistir a pandemia no ano que vem, eu vou fazer aquilo que deveria ter sido feito e não fez, que é o que a Coreia do Sul fez, que é o que vários países do mundo que lidaram bem com a pandemia fizeram, Datena. Testagem em massa, tem que ter teste. Pô, tem 7 milhões de testes apodrecendo, perdendo a validade num galpão no aeroporto de Guarulhos. É um escândalo que a prefeitura não tenha pedido isso. A prefeitura tem 8 mil agentes comunitários de saúde que podiam ter sido mobilizados. Você faz testagem em massa, monitoramento epidemiológico, vê onde estão os focos de contágio e intervém aí com medidas de isolamento nos focos de contágio. A Coreia do Sul, tendo um país com 130, 150 milhões, não sei ao certo, de habitantes, teve menos mortes que a cidade de São Paulo. Porque fez a lição de casa, porque agiu correto. E faltou isso. E se me permite, Datena, agora eu tenho uma preocupação adicional. Porque às vésperas de eleição, está tendo aumento no número de internações, aumento do número de pessoas indo para a UTI, e o que a gente tem visto é o prefeito subestimando, tanto ele quanto o Dória, e me parece porque não quer fazer esse debate na véspera de eleição. O Dória marcou a revisão do Plano São Paulo, que pode levar de novo a fechamentos, enfim, não sei, essa é a decisão ele vai tomar junto com a equipe dele, mas a revisão do Plano São Paulo, que define a abertura ou fechamento de comércio e outras coisas, ele marcou para um dia depois da eleição, para o dia 30. Então, no mínimo, isso está esquisito, a forma como nessa reta final o Bruno Covas e o Dória estão lidando também com o aumento do número de casos e a possibilidade de uma segunda onda. Bom, a assessoria do Boulos me dá mais 6 minutos e eu respeito pauta e respeito o tempo, mesmo porque tem agenda. Foi a mesma coisa que eu fiz com o Covas, que estabeleceu o tempo da entrevista. Então, é importante a gente perguntar, você está numa curva de ascensão e tem uma possibilidade de votos maior entre os jovens. Não é? É importante o voto do jovem, porque esse, com certeza, vai lá votar. As pessoas de mais idade têm um certo medo ainda do coronavírus, isso lhe colocaria em posição de vantagem. A posição ainda de 10 pontos percentuais de vantagem colocam o Bruno acima da margem de erro e o tempo é curto até a eleição. É uma corrida difícil, mas como eu disse para o Covas, você já está no retrovisor dele. Para você, o que representa isso aí? Datena, se a gente olhar a tendência, o que aconteceu nos últimos 10 dias, isso me anima muito da possibilidade dessa onda de esperança desaguar numa vitória nossa no próximo domingo. Vou te dizer por quê. Se a gente comparar a estimativa de segundo turno que tinha no dia da eleição, no dia do primeiro turno, e a pesquisa que foi feita 3, 4 dias depois, a minha diferença para o Covas naquela ocasião diminuiu 15 pontos. Ele caiu 9 e eu cresci 6 em relação à estimativa. Agora, a pesquisa da Datafolha que saiu hoje, mostrou que em 5 dias essa diferença diminuiu mais 5 pontos. Ou seja, a diferença está diminuindo 1 ponto por dia. Se seguir assim, eu chego no dia da eleição empatado com ele ou à frente dele. Então, está tendo uma tendência, porque as pessoas estão me conhecendo mais, estão tendo contato com as nossas propostas e estão vendo também, Datena, uma coisa que apareceu pouco no primeiro turno, vulnerabilidades e os problemas da candidatura do Covas. Porque eu vou dizer para você, o governo do PSDB, aqui em São Paulo, a gente sempre sabe quem começa e não sabe quem termina. Né? Abandonaram a cidade mais de uma vez para ser candidato. O Dória fez isso e é por isso que o Bruno é prefeito. Então, por isso você precisa saber quem é o vice. E o vice do Bruno Covas é uma pessoa que tem uma série de suspeitas que pairam sobre ele. O Ricardo Nunes é suspeito de envolvimento em superfaturamento de aluguéis para creches conveniadas da prefeitura, teve uma denúncia em relação à violência contra a mulher. Né? Então, as pessoas também estão começando a buscar saber, a ver isso, né? E a partir daí fazer suas escolhas. Eu acho que nessa reta final, comparando projetos, comparando trajetória e quebrando preconceitos, nós vamos chegar no dia da eleição, né, ali no pau a pau, e é na urna que o povo vai decidir quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Cara, vai ser emocionante, né?
para dizer a verdade, eu não voto desde que eu votei nas eleições em que o Lula foi eleito a primeira vez. De lá para cá não votei mais em ninguém. Não votei porque eu entrei no mercado para comprar, não achei nem papel higiênico. Não votei e não vou votar de novo. Essa é a minha intenção. Eu acho, não, eu achei vai que mudar eu tinha a minha conquistado ideia. seu voto com o Dr. Não, Sócrates, hein? não. Você conquistou uma coisa muito importante. Como eu encerrei a entrevista com o Bruno, elogiando a capacidade dele de, mesmo com câncer, disputar uma eleição e chegar até o fim da eleição com teracidade e dando um exemplo a muitos, eu também me reservo ao direito de contrabalançar as coisas e dizer que você superou uma série de expectativas daquela pessoa que não te conhecia e te conhece agora. Você não fez uma campanha violenta, você não provocou multidões, você não fez aquilo que esperavam que você fizesse. Nesse aspecto, você manteve a calma em todo momento e isso está te dando, na realidade, um posicionamento da verdade para que as pessoas conheçam quem você é. Você acertou em cheio quando você disse isso. Como o Bruno teve méritos, eu reconheço que ele teve méritos, eu reconheço que você teve muitos méritos em mostrar que você não é aquela pessoa agressiva que as pessoas esperavam ver na campanha. Isso é mérito pra caramba. Saber controlar os seus instintos, saber controlar a população para que não haja distúrbios é fundamental. Sorte a você e que vença o melhor, porque o nosso tempo acabou, mas o tempo que a sua assessoria determinou. Eu, por mim, ficaria mais tempo. Abraço grande e será uma disputa fantástica dessas eleições que eu estou ali para ver. 5 da tarde eu estou lá na Band, abrindo aí o Band Eleições. Abração, Boulos. Obrigado, Datena. Obrigado pelo espaço. Só teve esse limite de tempo porque a gente tem uma sabatina marcada agora no jornal Valor Econômico, que já estava marcada há um bom tempo, mas estou sempre à disposição, sempre que você chamar, vou estar aqui para a gente fazer essa conversa. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Um forte abraço para você e todo mundo que está nos acompanhando pela Bandeirantes. Eu não vi e não conheço, também mudou a sua opinião, não mudou, não? Mudou. Preciso dizer aqui, vou fazer um testemunho, já que você falou sobre isso. Vou falar para vocês. Eu tinha também, eu não costumo ver muito TV há algum tempo, uma vida também muito corrida e tal. E eu tinha também uma visão preconceituosa, confesso dizer aqui, do trabalho e das posições do Datena. Pelo que eu ouvia de gente do meu círculo, de gente que está... E aí, quando o Datena me entrevistou da primeira vez no primeiro turno, foi um papo, acho que tão legal, tão empático, mesmo que possa haver até uma posição diferente ou outra, mas teve empatia, teve compreensão. E aí eu pedi para a minha equipe o celular do Datena e fiz questão de mandar um zap para ele dizendo isso que ele trouxe aqui à baila, de que eu tinha uma visão diferente dele e me permiti também quebrar esse preconceito. E é uma pessoa que eu hoje tenho um respeito ainda maior pela trajetória e pelo trabalho. É recíproco. São Paulo está bem representado nesse segundo turno e que vença o melhor. Um abraço grande a você. Boa campanha. Obrigado, Datena. Abração. Tchau, Boulos. Saúde para a família tchau. e para você. Um abração.